Sejam muito bem-vindas ao Ela Pode, um espaço criado para ouvir, inspirar e conectar mulheres reais. Puxa a cadeira, pega sua água, seu chazinho e vem com a gente nessa conversa. E hoje, nossa conversa é sobre vida real, autocuidado, carreira, maternidade e coragem. Porque a convidada de hoje é daquelas que inspira sem nem precisar abrir a boca. Odaline Monteiro! Muito obrigada por ter vindo aqui, por aceitar esse bate-papo. Eu que agradeço, Ju. Tô super feliz, honrada, né? Lá em casa ficou uma torcida, tá bom? Para eu chegar aqui. E todo mundo muito feliz que eu te admiro, né? Te admiro desde professora e também toda a sua carreira. Então, estar aqui para mim é uma alegria muito importante. E o Matheus lá em casa ficou todo feliz. Não acredito que você vai estar lá no podcast da minha professora. E olha que faz tempo, né? Faz tempo. Mas quando a professora é boa, é eterna professora. É, para né? sempre vai ser meu aluno. E aí, para mim, então, estar aqui com você está sendo uma alegria muito grande. E vamos partilhar aqui um pouquinho da nossa vida. A gente já faz muitas trocas pela internet, Verdade. né? Já fazemos muitas trocas. Hoje só vai ser aqui pessoalmente, Presencial, ao vivo, isso. presencial. Verdade. E aí, vou apresentar a Odaline para quem ainda não conhece. Ela é mulher, pedagoga, formadora de professores, consultora educacional, mãe de 3, casada há 19 anos e devota de Nossa Senhora de Fátima. Nasceu no dia dela, certo? Isso. E olha, é a primeira católica que vem no meu podcast. Então eu também legal. estava muito ansiosa para chegar esse dia, porque vem muitos cristãos, né? Que a gente tem um pensamento bem parecido, mas não é igual um católico, Sim, né? A sim. gente fala a mesma língua. Sim. É um pouquinho diferente, né? Você quer falar mais alguma coisa, se apresentar rapidamente? Então, você estava falando de Nossa Senhora de Fátima. Eu me chamo Odaline Fátima. Ah, é Odaline Fátima. Odaline, né? O meu nome aí, profissionalmente, ficou Odaline Monteiro, que é o nome de casada, né? Mas eu sou Odaline Fátima porque eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima. Tenho muitos aniversários comemorados no Dia das Mães, né? E a maternidade, a gente vai conversar aí, é algo muito forte para mim, né? Então, acho que você já me apresentou muito bem, né? Mas antes de tudo isso, eu gosto de dizer quem é a Odaline. Eu sou a filha amada de Deus, né? Então, eu sou o que sou porque eu sou filha amada de Deus e Ele foi me presenteando ao longo da vida com tudo isso daí. Ai, que lindo, que lindo. Eu fico emocionada, eu choro fácil. Eu acho que hoje vai render aqui. Ô, Camille, prepara os lencinhos pra gente, tá? E aí, vou fugir um pouquinho do nosso roteiro para perguntar, os seus pais, então, também são católicos e devotos de Nossa Senhora? Isso. Eu nasci no berço católico, né? Então, a minha infância eu tive com os meus avós também, maternos. Morávamos ali no mesmo terreno. E a minha avó sempre foi muito religiosa, né? Na porta de casa tinha uma Nossa Senhora Aparecida que as pessoas paravam para fazer oração. Olha. Então, isso para mim era muito natural. Quando eu olhava, ela fez um altar proposital, né, para deixar vista para as pessoas pararem ali. Uma das primeiras moradoras do Jardim Satélite. Então, eu cresci nesse meio, né? Os primeiros grupos de oração de São José foi feito na cozinha da minha avó. Então, vivenciar essa experiência de comunidade, de fé, foi assim o meu caminhar muito natural. Minha avó era vicentina, então eu fazia as visitas, né, com ela nas casas, na sede do Vicentino, onde é o mesmo lugar até hoje, para buscar alimento. Passava com o carrinho de feira, batendo de porta em porta, eu achava o máximo aquilo lá, né? Eu e meu irmão, então, essa vida de comunidade paroquial, para mim, é desde quando eu nasci, né? Esse caminhar. E, consequentemente, minha mãe também. Então, minha mãe foi da catequese ali no bairro há muitos anos. Então, eu fui catequista. Aí eu crismei, falei, quero ser catequista também.
E os meus catequizandos eram maiores do que eu, quase. Sempre fui muito pequenininha, assim. E aí fui catequista por anos, coordenei liturgia. A Belinha atual de hoje, né? Eu já fui aquela Belinha, Ah, fui a você já primeira. foi a Belinha. Fui a primeira, né? Eu que adquiri, fiz a escolha do personagem. Então, eu coordenei os teatros por um bom tempo ali. Ou ensaiava as crianças, ou fazia escrito, ou já fui de tudo. De tudo que você pode Nossa, eu não imaginar. sabia. Mas a minha alegria na adolescência, né? Isso. E na juventude, começo da juventude até a faculdade. A minha alegria era estar lá dentro daquela paróquia. Então, a primeira vez que eu li, eu me alfabetizei, comecei a ler. Minha mãe falou, ela pode ler na missa. Olha, E aí eu lembro até hoje daquele nervosismo, a roupa que foi preparada pro dia. Estava frio e a blusa tinha que ser a blusa que minha mãe preparou, né? Era o look da missa, né? Roupa de missa, né? Que a gente sempre falou. E eu mal estava começando a ler, eu já estava lendo na missa das crianças, lá no Satélite, na Paróquia Espírito Santo, onde é o santuário hoje, né? Que era a nossa igreja ali. Então, a minha vida de infância, de adolescência, eu cresci dentro da igreja, servindo, né? Então, isso faz parte da minha rotina desde sempre. Não me vejo sem, né? Sem outra possibilidade. olha que legal. Eu achava que era como a maioria das pessoas, que é mais na vida adulta que Sim, começam, sim. né? E você já tem uma história É, de sempre, de né? sempre. E como foi a sua escolha pela pedagogia? Quando que você percebeu que educação era mais do que profissão, era um propósito? Nossa, Ju, eu sou daquelas pessoas, professoras, né? Eu estou nesse caminhar na profissão há 23, 24 anos. Mas eu tenho fotos com 3, 4 anos, com aquela lousinha, dando aula para as bonecas, para o meu irmão mais novo, para a vizinha. Quem passasse, eu falava, vamos, que eu vou dar aula. E eu lá desenhando a lousinha com desenhinho, com giz. E então eu fui crescendo, eu não me via sendo outra coisa na minha vida. Para mim, desde sempre, todo mundo perguntava o que eu seria, eu falava que era professora. Então, eu estudei no bairro lá, né, na Mercedes, na mesma escola da minha mãe. Minha mãe, os meus tios, eu e os meus filhos, todos na mesma Todos escola, estudaram lá. todos lá. A gente tem um laço forte lá com a Nossa. escola. E aí, quando eu terminei, eu falei, agora eu preciso ser professora, como que vai ser? E eu sou do tempo, né? Devido à idade, eu sou do tempo do magistério. E lá vou eu, então, atrás do magistério. Então, fiz o magistério, fiz o Cefam. Depois do Cefam, fui fazer um ano de letras. E aí não me identifiquei. As pessoas falavam, Daline, você tem que ser professora de português, você escreve muito bem. Aí eu fui lá e falei, gente, o que é isso, né? Não me identifiquei, estava perdida naquele mundo das letras, do latim. Falei, gente, isso aqui não é para mim. E aí a minha coordenadora da época, ela falou, Daline, seu perfil é educação infantil, você está lá com as crianças se realizando, vai fazer o que você gosta. E eu sempre as pessoas dizem que eu sou corajosa, eu não enxergo assim, Ju. Mas falam, nossa, você é muito corajosa. Eu não enxergo desse jeito, mas às vezes eu penso, acho que eu sou mesmo, assim. Não tenho medo de parar e refazer, mudar rota. Então eu estava fazendo letras, parei e falei, não, vou para pedagogia. Na época, a pedagogia era 4 anos. Então eu parei, comecei do zero a Nossa. fazer Não pôde pedagogia. aproveitar a Nada, matéria, nada. nada. Comecei do zero e aí lá vou eu mais 4 anos de pedagogia para seguir o meu caminhar ali na educação infantil. Então, nunca parei. E eu comecei, a minha turma foi em 2002. Nas minhas redes sociais tem uma foto com a minha primeira turminha ali, acho que eram umas 8, 10 crianças, quase todos do mesmo tamanho ali, do meu tamanho, né? Tudo pequenininho, sentadinho ali. Eu fui em busca de estágio no Cefam e a diretora falou assim, olha, tem uma turma aqui de alfabetização, você não quer assumir? E é muito difícil eu dizer não na minha vida. Sim, claro que eu quero. E aí cheguei em casa e falei, mãe, eu fui atrás de estágio e arrumei um trabalho. Ah, minha filha, você tá louca? Não pode. Não, mãe, é Você isso. nunca deu aula. Imagina, né?
E aí foi lá que eu descobri também esse amor pela alfabetização, que é onde eu fui me especializando, né? Onde assim brilham os meus olhos, né? Mas começou ali com essa minha primeira turminha e eu nunca mais parei, né? E tô seguindo esse caminhar aí como professora, coordenadora pedagógica, na Secretaria de Educação aqui do município. Eu acompanhei, coordenei algumas escolas, né, o trabalho pedagógico, coordenei também a pré-escola do município como um todo na parte de alfabetização, até seguir agora o meu caminhar como consultora educacional. E o fundamental você não chegou a dar aula? No fundamental, eu trabalhei primeiro e segundo ano, mas na rede privada. Mas já trabalhei também e fui bem feliz. Que legal. E dá para perceber que você não tem medo de voltar, recalcular a rota, dar passos para trás para depois ir para frente, né? Você deixou um cargo público de alto nível, decidiu seguir seu propósito. Como foi esse processo? Teve medo? Ai, Ju, olha, então falando desde lá, né, antes de 2002, né, quando eu fui lá pro Cefam, a primeira tentativa no Cefam tinha que fazer uma prova e era assim, era visto como uma prova muito difícil para você passar no Cefam. E na semana que eu fui fazer essa primeira prova, o meu primo, que era como um irmão para mim, e a gente estava acompanhando um tratamento de câncer dele bem complicado, faleceu. Aí eu falei, não vou fazer essa prova, não vou conseguir, tá? Minha mãe falou, vai. A minha mãe, nesse meu iniciar, foi assim a minha maior incentivadora. Se eu não tivesse minha mãe lá, você vai, não, você vai se inscrever, a gente vai correr atrás, né? Eu não estaria talvez aqui onde eu estou profissionalmente, né? E eu fiz a prova e não passei, é claro, porque na hora da prova eu só chorava. E aí fui para o estado fazer um ano de ensino médio lá na escola vizinha lá. E foi bem complicado. E aí minha mãe falou: não, Daline, se é professora que você quer ser, você vai tentar de novo ser fã. E lá vou eu, e aí eu passei. Então, eu sempre era assim, a mais velha dos grupos, né? Então, tinha uma turminha entrando no Cefam, eu já era um ano mais velha, eu já tinha feito um ano de ensino médio. E fui fazer mais 4 anos do Cefam, porque era o que eu queria, era ser professora. Então, eu não via outra possibilidade. E aí, fui fazer letras, como eu falei, não deu certo, comecei a pedagogia. Na pedagogia, eu consegui bolsa, porque minha mãe falou: olha, você vai, mas eu não tenho condição de pagar a faculdade. Né? O que eu posso te fazer por você e a gente pensar em estratégias de você conseguir bolsa. Na minha época tinha um programa chamado Escola da Eu Família. fiz. Você fez? Eu fiz Cefam, eu fiz Escola da Família. Então você sabe do que eu estou O quanto eu falando. chorei. Minha filha, você sabe Sei. disso. A gente correu atrás, na época minha mãe ficou de madrugada lá na lista, esperando para ver se saía nome, documentação deu errado, foi uma novela até eu conseguir essa bolsa. Eu estava numa universidade, eles falaram: olha, se você for na universidade tal, lá tem uma quantidade maior de bolsa. Minha mãe falou: é agora, mudamos, fecha a matrícula, tranca a matrícula de uma, vai para outra, e deu certo mesmo. E lá na escola da família que eu tive que me afastar então dessa minha missão de evangelização na comunidade, e foi bem dolorido, mas o que me sustentava era isso, assim, financeiramente eu não ia conseguir pagar, né, a faculdade. Eu era estagiária na época, a minha família sempre, a gente foi não de uma questão financeira, de passar necessidades, mas era de uma simplicidade que falar o valor da faculdade para o meu pai e para minha mãe na época era impossível, né? Mas deu tudo certo, sobrevivi. Casei no período do programa Escola da Família, e engravidei da minha primeira menina. Então, deu certo, né? Mas passei uns perrengues e você deve saber o que é isso, estar lá todo sábado, né? E Sábado e domingo, das Nossa, 8 às 5. E a gente perde muita coisa, né? nossa, vida Eventos de social, família, eventos de família, com amigos, com tudo, né? Mas tudo. é um esforço que é necessário. E foram 4 anos. Eu fiz 4 anos Escola da Família. Na época, vinham os coordenadores lá nos acompanhar, né?
e a gente precisava fazer um trabalho voluntário, né, na escola. E ela falava assim para mim, eu não sou prendada em nada, Ju, nada. Né? Às vezes as pessoas têm visão, né, que professora, ela é muito Faz habilidosa, muitos que ela trabalhos manuais. zero, zero, sou zero. E aí eu lembro até de uma situação que eu fiquei bem ruim e gerou aí uns desdobramentos, porque ela falou, você tem que ensinar a comunidade a fazer alguma coisa. Você não sabe costurar? Eu, não. Você não sabe bordar? Não. Você não sabe pintar? Não, não sei nada. Algum esporte? Não, não sei. E ela falou, não, para você continuar aqui, você precisa fazer alguma coisa. O que que eu fui fazer? Dar aula de reforço. Eu ia falar isso, eu lembro que eu passei por aulas de alfabetização, aulas de reforço na escola que eu fiz, Escola da Família. Depois eu fui transferida para uma outra escola, onde já tinha tantas atividades com convênios, com cursinho de Embraer, essas outras coisas, que daí eu não precisava fazer mais nada, eu só ajudava, eu era apoio. Foi a melhor coisa. Foi a salvação. Mas valeu a pena, né? Então, me formei. Quando eu me formei, a Sofia, né? Hoje tem 19, ela era bebezinha. Então, foi bem difícil. E aí, nesse caminhar, né? Contei isso rapidamente para chegar nessa transição, né? Vamos dizer assim, que eu vivi. Então, eu fiquei alguns anos na rede privada. E a minha mãe era funcionária pública e aí ela falava, você precisa ser professora na prefeitura, porque isso é a melhor coisa. Assim, não vou. É muita garantia, né? Que eles estabilidade. Estabilidade. Eu não vou. E aí começou uma pressão de mães de alunas que era lá da rede privada e eu nem sabia que era da prefeitura. Falava, você precisa ir, vai ter um concurso, você vai fazer. E eu fui fazer esse concurso sem objetivo nenhum, assim, falei, ela vai ficar me perturbando, eu vou lá fazer esse concurso. Demorou um pouco para passar, porque eu fiz fui das primeiras classificadas e estava na faculdade. Fui buscar a carta de desclassificação. Então, isso também me ajudou a falar, não quero mais. Mas aí, com tantos, né, convites, assim, pressão, né? Não era nem convite, era pressão. Tanta pressão. Eu vou fazer esse concurso, e aí demorou um pouco, e chamou, e eu fui muito feliz. Né, trabalhei em bairros na cidade que eu aprendi muito, né, e aí fui professora, aí logo fizeram um convite para eu estar na coordenação, participar do processo, era um processo seletivo, né, bem complicado, assim, então lembro com muitas pessoas, e aí eu fui já a primeira, inaugurou uma escola onde eu já tinha sido professora, então para mim aquela comunidade eu já conhecia, fui muito feliz lá, por alguns anos, então iniciei o caminhar dessa escola que foi ampliada, né? E aí fizeram o convite como coordenadora pedagógica da educação infantil. E que é um grande desafio. Só que nessa missão de ser coordenadora que eu descobri uma das paixões que é o que eu caminho até hoje, que é a formação de professores. Né? Então, para a gente estar nessa profissão, a gente precisa estudar constantemente, né? Porque a educação, ela evolui de uma maneira muito rápida, né? A hora que você acha que você sabe aquilo, não. Começa a vir outra informação, você fala, da onde que tá tirando isso, né? Daí vem lá da Europa, lá não sei da onde, você fala, meu Deus, não é mais assim. Então, você vai atrás né? Corre atrás das informações. Então, fui muito feliz, né, à frente dessa escola, na formação de professores, e fui para a Secretaria de Educação, onde na prefeitura eu conheci muitas pessoas que eu carrego até hoje, assim, no coração de amizades, né, pessoas que foram referência para mim, enquanto professores, coordenadores, diretores, meus gestores na Secretaria de Educação. Só que na pandemia, onde tudo parou e nós ficamos em casa, eu comecei a ir para o digital, né, então meu esposo, que é o que trabalha, o Fabrício, trabalha comigo, né, nessa nossa missão agora, ele falava assim, você tem que ir para o digital, você tem que compartilhar com as professoras o que você sabe, tem muito conhecimento aí guardado. Ai, Fabrício, abre o Instagram então, né, eu mal sabia, tinha meu perfil pessoal, e esse perfil eu comecei, né, do zero aí, e aí começou a aparecer professoras, e eu estudando, né? Aproveitei a pandemia, estudava assim de madrugada, fazendo curso. Fulano de tal ensina isso. Então vamos lá adquirir curso, estuda, né? A pandemia foi esse movimento, né? De estar no digital muito forte, né?
Então, comecei a estudar e aparecia lá, fazia uma live, as pessoas entravam, falei, meu Deus. Daí começaram, Daline, por que você não faz um curso assim, assim? Fabrício, prepara lá na plataforma, anuncia lá um curso. De repente, caía as vendas. Gente do céu. E ele já trabalhava com isso? Com venda online, alguma coisa assim? Começou na pandemia também. Ele era da área de telecomunicações e na pandemia a gente precisou fazer algumas escolhas por conta dos filhos, de estar mais próximo dos filhos. E aí ele saiu do serviço para seguir esse caminhar que ele já estava estudando. Ele é gestor de tráfego, então ele trabalha com campanhas, né? Para comércios locais aqui da região e outros também. Então, algumas estratégias ele já sabia, né? Então, ele falava, estuda isso, vamos fazer isso. Então, coloca o curso lá na plataforma, sobe no YouTube, as pessoas assistiam. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Então, eu não tinha noção, Ju, assim, dessa proporção, né, que ia ter. Só que quando a gente voltou para esse presencial, que começou... voltando Aos as pouquinhos, formações né? presenciais, as pessoas começaram a me procurar. Ah, Então, eu entrava em contato com o município, olha, eu sou da cidade tal, você não quer vir aqui dar uma palestra? Ah, você não quer dar uma formação assim? Gente, não posso, né? Então, assim, era final de semana, aquele driblar, né? Assim, pode, hoje é folga, não, é final de semana, abonada para ir, sabe? pra ir dar palestra. Aquelas questões, assim, então eu fui em algumas e disse não para muitas. E o Fabrício falava assim, olha, você está percebendo que você precisa ir adiante. As pessoas precisam de você. E, consequentemente, né, eu acho que foi, na verdade, caminhando tudo junto, eu passei por algumas situações difíceis também. E hoje, a Odaline de hoje, vê que tudo isso que eu passei naquele processo antes de exonerar, foi o que me sustentou para ter a coragem do exonerar. Porque se tivesse tudo muito perfeito Você não ia na minha exonerar. vida, né, eu ia falar, não, eu tenho estabilidade. Não, isso aqui é o salarinho do mês que me garante. Não, vamos continuar aqui. Não, isso ajuda com convênio. A gente vai arrumando justificativas. Para manter no mesmo lugar. Então, assim, o maior dilema era eu comigo mesma. Então, eu escutava isso das pessoas, escutava das amigas falando, cuidado, né? E escutava do marido, vai, Odaline, sai. Ele, então, era o que mais te Meu maior incentivava. incentivador. Só que todas as nossas decisões lá em casa, depois de muita oração e jejum. Então, a gente orou demais, 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 né? A gente faz parte de uma comunidade e temos, né, o nosso grupo de células que se reúne em família, e eu colocava isso e todo mundo intercedendo, e o Senhor mostrava o tempo todo o que eu tinha que fazer. Então, nesse período, né, você colocou do medo, da insegurança, eu tive tudo isso. Só que ali eu aprendi, assim, a maior lição da minha vida, que é a obediência ao Senhor. Porque por muitas vezes eu falava, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, me mostra, né? Falava, eu sou igual Tomé, me coloca aqui, ó, eu ainda sou assim, né? Eu falo, Senhor, ó, desenha para mim o que eu tenho que fazer. Eu imagino assim, quando você fez o concurso, prestou o concurso, você rezou muito para passar e conseguir o cargo. Sim. Aí depois você ficou com o sentimento de eu não tô sendo grata, eu rezei tanto para estar aqui, agora eu vou exonerar. Isso, né? Você não tá dando valor, né? Porque eu estava profissionalmente tirando algumas questões que foram muito mais pessoais, mas profissionalmente eu estava ali realizada, né? Eu estava à frente da coordenação do município como um todo, 33 mil crianças, assim, era uma responsabilidade muito grande. Esse processo formativo é o que eu gosto, mas a gente sempre quer ficar assim, com um pezinho naquilo que é a estabilidade, né? E aí nós mesmas vamos formulando na nossa cabeça justificativas, né? Daline, sossega. Sossega que aqui, ó, financeiramente, isso aqui que está ajudando a sua família, né? A gente, enquanto mãe, não sei, né, se você pensa assim, né, Ju? A gente sempre pensa, e as crianças? O que eles vão comer, né? Se eu não tiver todo mês, como que eles vão comer, né?
E aí o Fabrício já tinha saído, né? Já estava empreendendo, né? Então nós somos lá em casa hoje uma família de empreendedores. Mas na época isso assim me desestabilizava. E eu falava, esse Fabrício é louco. É louco, porque na hora que o negócio apertar, ele vai ver, né? E ele ali ia me incentivando e o Senhor ia mostrando em diversas situações. Eu abria a Bíblia para fazer minha oração, vinha lá um versículo que eu falava assim, não, Senhor, agora o Senhor me deu na cara mesmo, né? Mas me controlava. Conversava com alguém, né? O Senhor fala com a gente de diversas formas, né? Então fala por meio da palavra, fala por meio de outra pessoa, fala por meio de uma canção, né? Do nada que dá, ai, dá aquele arrepio, dá vontade de chorar. Então o Senhor foi ali esfregando, literalmente na minha cara, assim, é isso que você precisa fazer. Só que aquele medo, aquela insegurança que me segurava ali. E aí nisso eu fui passando por essas situações difíceis, assim. Teve uma pessoa que chegou e falou assim pra mim, a sua luz incomoda. E aí falei, eu entendi, né? Não era a minha luz, né? É a luz do Espírito Santo que incomodava. Eu nunca fui de murmurar, de reclamar, de entrar naquela tensão, naquela pressão. E aí eu fui entendendo que ali não era mais meu lugar, né? Fui feliz, sou muito agradecida, agradeço a todo mundo. Claro que na época ficou, é uma mágoa, um sentimento que hoje nem existe, assim. Se eu fosse te contar situações que eu vivi que foram bem complicadas, até feias, assim, eu não sei mais dizer, porque depois que você perdoa, o Senhor limpa tudo isso, né? A gente até esquece, né? Então, assim, eu já passei por situação que a pessoa veio falar, mas o que fulano de tal te fez? E aí, eu lembrando, assim, nem tinha o peso que tinha naquela época, né? Porque realmente isso, perdoei, passou e está tudo certo. E hoje eu entendo isso, assim. Se eu não tivesse passado por essas situações, não ia me dar essa força, né, do exonerar. Pra estar onde está hoje, né? Quando eu exonerei, começou a chover nas redes sociais, Ju. Mas tanta mensagem de professora. Eu não anunciei, né? Até porque eu tomava muito cuidado de não misturar o meu trabalho do digital com a questão do público, do funcionário público ali, mas eu era uma figura conhecida, né? Sou uma figura conhecida ainda no município pelo cargo ali que eu conquistei. Então começou a vir mensagem, fiquei sabendo que você exonerou, Daline, muito obrigado por isso, você me impulsionou, nossa, que corajosa, nossa, isso. Eu falei, gente, foi um impacto assim. Ai, foi assim, eu achei que teria sido um impacto negativo, não foi? Não, de professoras da rede. Não. Muito obrigado, porque você foi um exemplo, você é um exemplo. Até hoje, Ju, às vezes eu estou dentro da igreja, do shopping, Oda? Você é a Oda? Não, tudo bem, né? Como a gente, né, vê, vai conhecendo as pessoas do digital. Olha, você fez uma atitude de coragem que eu te admiro demais. Isso me ajudou a pensar. Não que eu incentivo pessoas a exonerar de modo algum, mas muitas pessoas me procuram e falam, eu estou passando por isso, o que você acha, né? E sempre a minha palavra vai ser, escute o Senhor, né? Há momento para tudo, né? Ali era o meu momento. Ali era o momento para minha família, porque hoje é um trabalho da a empresa é nossa, da família, né? Então era um momento para minha família, era um momento que o Senhor foi colocando. Então eu colocava para o Senhor assim, ai, não me deixe faltar nada nessa casa, eu vou lá assinar. Mas, pelo amor de Deus, com aquele medinho, né? Então, mas eu acho que esse medo não pode ser aquele medo que paralisa, né? O medo que paralisa é um medo negativo. É um medo que fortalece, mas né? é um medo que te fala, não, agora eu tenho que correr atrás, né? Então, a vida do empreendedor é essa, né? Então, se eu ficar parada, nada vai acontecer. Fala, não, então tem que girar, né? E aí, tendo lá o sócio como esposo, minha filha, e falar, ó, esse mês vamos, o que vai acontecer, ó, e o próximo mês, né? E foi muito importante ele estar, né, te incentivando. A ideia foi dele, na verdade. Foi. A ideia inicial foi dele, porque eu pensava assim, eu vou voltar para a sala como professora. Aí ele falava, vai dar na mesma. Você tem seus compromissos, você trabalha tanto quanto, nada vai mudar. Você tem que exonerar. Ai, meu Deus do céu. Aí a primeira vez você achou que era uma loucura. De primeira, não, e aí eu falei, agora
eu vou lá contar para minha mãe. Ah, Aqui falou, você tem que estar no concurso, né? Minha mãe aposentou tem uns 2 anos como ADI aqui na cidade, uma vida toda construída no berçários, nos berçários das creches uhum. daqui, né? Cuidou dos netos também nas creches. Então, para mim, era uma referência, assim, né? E ela viu como que eu estava, né? Porque por meio de toda essa pressão, eu tive crise de burnout, eu precisei de fazer um acompanhamento médico por um período. E nada na nossa vida paga a nossa saúde, né? Então, por isso que eu falo para você, eu precisei passar por tudo isso. A hora que eu percebi que eu estava adoecendo, falei, não mereço. Não mereço e a minha família não merece, né? Então, a minha mãe com certeza apoiou. Quando eu exonerei, cheguei em casa, tinha um almoço especial, tinha flores, Ai, que lindo. celebramos, né, esse momento. Claro que meio assim, ai meu Deus do céu, né? Uhum. Mas Mas Deus provê. não faltou nada, Ju. Só cresceu, assim, cresceu de uma maneira. Não foi o que eu estava planejando, eu não sabia o que ia acontecer, né? Então não foi essas pessoas que, eu vou sair, tô planejando, lá no banco, tô organizando. Nada, zero planejamento. Mas quando eu vi que eu estava adoecendo, eu falei, não, eu tenho uma vida ainda pela frente, né? Tenho um casamento, tenho 3 filhos que precisam de mim. E uma das confirmações que foi a coisa certa que eu fiz foi que, assim, eu acho que em questão de semanas, menos de um mês, eles começaram a falar em casa: Nossa, a mãe não tá tão brava. Olha, Nossa, a mãe não tá saindo gritando que nem louca. Porque quando eu não estava era muito bem, estresse. era, né? Então, quando a gente não está bem, Você não tá bem com ninguém. com ninguém. Só que lá no trabalho você sorri, né? Uhum. Você atende. Meu último semestre eu fui muito feliz. Eu pedi para voltar para a escola, numa escola que eu conheci professoras incríveis, uma comunidade incrível. Fui muito feliz mesmo. E lá, é esse grupo de professores também que me prendia. Eu falava, nossa, eu vou Eu deixá-las. gosto Oh, meu deles, né? Deus, tão queridas, tal. Mas eu precisava pensar em mim, né? E eu Uhum. coloquei isso para elas. Não era por elas, não era por nenhuma questão, era por mim, era o meu Uhum. momento e eu precisava disso. Mas como eu estava adoecendo, então assim, lá na escola eu sorria, atendia a comunidade, né? Sempre Mas por dentro. era conhecida como a coordenadora do sorriso e tal, mas Hum. daí você chega em casa, é lá, né? Onde você tem intimidade, onde as E pessoas a te gente acaba conhecem, descontando sem querer, né? sem querer, né? Até eu pensava, meu Deus, para que isso? Mas Uhum. Era não vou voltar automático. atrás também, né? Deu grito, deu grito, Aham. né? E aí, assim, em situações naturais, assim, a gente fazendo as refeições, né? A gente tem algo em casa muito forte, que a gente faz todas as refeições em família, os 3 juntos, né? Os 3 filhos conosco, Uhum. né? Nós 5, lá tem genro agora também. Quando o genro está, tem que fazer as refeições conosco. Então, isso para a gente é muito forte, né? A mesa é algo sagrado, né? É o lugar Uhum. do encontro. Então, ali nessas conversas de mesa, assim, nossa, a mãe tá diferente. E você Nossa, conseguiu ficar mais próximo deles, né? com certeza. Porque Então, acompanhar os filhos é tão, né, uma coisa assim que a maioria das mães não conseguem acompanhar, levar para a escola, sim, buscar, ver as tarefas em casa, é tanto trabalho, é tanta demanda, né? E aí você conseguiu ficar mais próximo. com certeza. E isso também fez total diferença, né? Por isso que eu falo assim, que há tempo para tudo. Né? Na época que eles estavam lá na creche, com 6 meses eles já estavam na creche. E era aquela nossa loucura, né? Eu já trabalhava o dia todo, então é vó, é vô que ajuda. Meus pais, assim, se não tivesse meus pais nesse Rede de processo, apoio você nossa, teve. tive, graças a Deus. Senão, né, com 3 não daria conta. A gente ia ter Uhum. que fazer outras escolhas, né? Então, minha mãe sempre incentivava. É o momento do plantio, né? Então, vão, trabalhem, né? Construam e eles ajudavam. Mas, na época, até eu levava o Matheus, que era o menor, hoje já vai sozinho. E ele falava, mãe, você vai me levar? E é algo assim, tão Foi quando eu era simples. professora dele, Foi, né? foi, Porque eu lembro que acho que do meio do ano, mais ou foi. menos, que você começou a levar, a É, buscar, né? é, E dava pra ver o sorriso dele é, quando você chegava lá na escola pra isso mesmo. buscá-lo. Ele, mãe, eu vou, mas hoje você me busca? Aí, às vezes, eu organizava toda a rotina, assim, para não sair de casa naquele momento e que, assim, são coisas tão simples, né, que
que passam, né? Ele estudou na escola que eu fui também, né? Coordenadora, que é da educação infantil. A gente ia e voltava junto. Mas ali eu tinha um outro papel, Mas né? depois você teve um segundo corte umbilical, né? Quando ele foi pro fundamental. Foi. E aí que foi complicado. Então, estar próximo nesse ano foi muito importante, né? As meninas na adolescência foi, assim, essencial, né? E aí eu consegui reorganizar, né, essa rotina da família. Então, nesse processo, eu acho que eu me enxerguei, assim, qual é o seu propósito, sabe? Ali que eu identifiquei o meu propósito. Aí hoje você vive do digital e das formações nas escolas, né? Pelo mundo. Isso. Pelo Brasil. Por enquanto, Brasil. Quem sabe o mundo? Ai, nossa. É isso que o sócio lá fala. Ele fala. Que legal. Mas preciso estudar, né, por esse mundo afora, né? Eu sempre fui muito ousada, assim, para estudar, para investir nisso. Então, eu já fui 2 vezes para a Argentina fazer cursos Que também. legal. Meu sonho é chegar lá na Itália e chegarei em breve para estudar por lá também. Quando eu exonerei, a minha visão era ficar somente no digital. Mas esse presencial foi crescendo, né? Então, hoje, meu trabalho de consultoria é trabalhar com os municípios, né, que nos contrata. Então, eu dou formação para os gestores, formação para os professores. Tem um município que é um município que eu tenho muito carinho, que é Cachoeira de Minas, que eu estou há 3 anos com eles. Desde quando eu saí, estou nesse processo. Então, você vai vendo a evolução do município, Olha. de reorganização dos espaços. Estamos fazendo a escrita dos documentos, do currículo, formação de gestor e de professor. Então, isso é muito gratificante, né? Então, o meu trabalho agora tem feito isso, atendendo a esses municípios, muito mais município do que rede privada, né? Então, eu trabalho ou diretamente com o professor, ou com o gestor, ou na escrita desses documentos. E aí, o digital, ele foi meio que ficando, né? Porque aí você vai fazendo as escolhas, né? Antigamente eu tinha live semanal, assim. E se eu não fazia live, eu recebia mensagem de professor. O Daline, hoje não Cadê tem a live? Ai, meu Deus, eu lá sem voz, doente, né? Por alguma questão. Mas hoje dei uma pausa, assim, em questão de lançamentos, até porque hoje o digital ele já vem com uma outra estrutura, não é mais tão fácil como na pandemia a sede era muito maior, né? Hoje o acesso e a tecnologia, IA e tudo mais, né? Vem com outro formato. Então, o meu trabalho está mais focado na consultoria educacional para esses municípios. Que legal. E aí você tem esse em Minas? Em Minas que já tá há 3 anos fixo. Isso. E tem mais algum outro que é fixo ou é só esse Não, daí mesmo? são pontuais, daí eles vão entendi. chamando. Então, assim, eu já viajei bastante, já fui para Rio Grande do Sul, ou eu faço online também, né? Alguns municípios, Santa Catarina, que daí se atende no online, outros é presenciais. Mas a minha alegria é pegar a estrada e você conhecer, né? A realidade, aquela comunidade. Só de você pisar ali, você já vai conhecendo essas E você tem características, até um outro né? olhar, né? Porque às Sim. vezes não adianta você propor uma coisa que não é a realidade deles, Sim, né? esse foi um desafio grande, Ju, porque da cidade que eu trabalhei, que eu vim, é muito diferente. Então a gente fica numa bolha, né? Eu vivi nessa bolha do meu município, que é muito avançado, que é de muito estudo, que é uma referência nacional, né? Só que as outras realidades não são assim. Então, você vai aprendendo, né? Você chega no município, primeira questão é você respeitar a realidade daquele município, a característica daquele município, né? E aí você vai trazendo essas informações. Esse é o grande desafio, né? Isso que é o mais gostoso de viver, assim. Então, eu vou fazendo esses trabalhos e eu falo assim, aonde me chamar, eu irei. Você falou assim de sair de uma rede que é referência e ir para outras realidades. Vou fazer uma perguntinha aqui um pouco, como que se diz? Comprometedora. Você tá vendo essa mudança da rede aqui de... Ai, como que é o nome? Que vai privatizar toda a educação infantil?
É isso, não é, que está acontecendo, esse movimento? Qual a sua opinião quanto a isso? Porque São José era uma referência em educação infantil, né? Com a privatização muda muita coisa, não muda? Ô Ju, eu confesso que eu me desliguei totalmente da realidade do município, assim, de acompanhar, né? Agora eu fiz a escolha de acompanhar muito mais como mãe. Então, às vezes, vem alguma professora e fala: Você tá sabendo agora do documento tal? Ah, Da meta aí você nem tá tal? sabendo, né? Não, você quer me contar? Aí eu coloco assim: o que que está acontecendo? Porque no começo eu estava muito ligada e isso acabava me prejudicando, né? Por ser essa referência, ou ter esse sentimento, né? Ainda, então eu fiz Pra não essa. ter arrependimento, é bom se desligar, né? E aí assim, e aquilo, aquelas situações que me incomodavam, né? Eu achei melhor também não saber, Não né? alimentar. Não alimentar. Então, assim, para mim, o que eu prezo, independente da privatização, ou das escolhas, né, ou que é a escolha de governo, né, Ju, que está fazendo, eu prezo por uma educação de qualidade, de respeito, principalmente aos professores, né? Então, se isso vai garantir, né, uma dignidade, eu sou a favor. Se isso não vai garantir, né, falo de questões salariais, sim, mas eu falo de um contexto como um todo, né, emocional, mental, né. Então, se isso vai garantir, né, não vai ferir, ok, né, mas se chega num ponto que isso vai ferir, foram situações que foram chamando a minha atenção, né, em relação a esse olhar respeitoso para o professor, né, e consequentemente, para as crianças, né? Se não tem um olhar respeitoso para os professores, não tem um olhar respeitoso para as crianças, né? A pessoa pode falar da maneira mais linda, com as palavras mais difíceis, fazer um comercial lindo sobre, mas se não olha para o professor com dignidade e com respeito, isso não é só o salário que o professor recebe, né? Estou falando de todas as outras questões, e você, como professora, também você sabe do que é tudo isso. Então, quer dizer que não tem um olhar respeitoso para a educação, né? Então, não adianta dizer que tem tal qualidade se a gente não olha, né? Mas isso estou falando no geral, né? Não estou falando daqui, estou falando das realidades do professor no Brasil, né? Então, a gente precisa tomar cuidado das escolhas que a gente faz para o município ou para a rede privada, né? Para a minha escola, quais são meus princípios, para que não seja um olhar somente para números, né? Porque as crianças não são números, os professores não são números. E quando eu me vi enquanto número foi quando eu adoeci, né? Então, hoje eu olho para esses professores, por isso que tomei como missão disso, porque o professor não é número, essas crianças não são números, né? Então, o meu olhar para a educação do Brasil como um todo, que é um grande desafio, é assim, né? Se não fere a esse professor, consequentemente não vai ferir essa criança, né? Então a gente tem uma educação de qualidade. Vote na Odaline para ela pensar nos professores. Ai, meu Deus. E aí, voltando um pouquinho para sua espiritualidade, você criou uma comunidade que mistura espiritualidade e pedagogia. Como que nasceu isso? Nossa, Ju, ela tem pouquíssimos meses, não vou lembrar agora, 2, 3 meses, mas o Senhor já tinha pedido há mais de um ano. E aí eu falava, nada a ver. Eu com o Senhor ali. E quando eu exonerei, que aconteceu tudo isso, das professoras nessa procura, né? As pessoas queriam me escutar, queriam uma orientação, queriam um direcionamento. Ah, você faz isso? Ah, Não. você vai me ouvir depois. Você vai ter que me ouvir depois. Só na DM. Ah, vai ter que me ouvir depois, hein? Vou pegar você ali, ó, pra me ouvir. E a minha resposta sempre é buscar no Senhor, né? Quando a gente toma uma decisão na vida e que vem do Senhor, nos traz paz. Quando não é do Senhor, é perturbação, é incômodo, né? Então eu sempre falo para a pessoa assim, não tome decisão no desespero, cuidado com o que você vai fazer,
busque isso, né? Busque esse direcionamento na palavra com pessoas mais experientes, né? Que tenha mais sabedoria, discernimento, maturidade nisso que você quer tomar de decisão, porque não pode ser no atropelo, né? Então, se você está sentindo paz, foi assim que eu senti, né? Então, eu falo do que eu vivo, né? Falar do que os outros dizem é muito fácil. E foi isso que eu senti, né? Essa paz, então, foi essa confirmação. Eu sempre falo para as pessoas. Então, quando as pessoas procuram, a minha palavra sempre vai vir da palavra do Senhor. E aí começou a me vir isso no coração, assim, Odaline, por que então você não fala, né, sobre isso? Eu falei, gente, eu vou misturar, eu tenho lá tantos mil professores lá comigo e eu vou começar a falar de Deus. E é feio a gente ter esse bloqueio, né? É verdade. E aí eu falava, não, era muito subliminar, assim, fazia uma postagem que eu estava na igreja, acordei um versículo, um provérbios, mas era muito sutil, assim. Mas toda vez que eu postava, eu tinha um retorno sobre isso. Obrigada, essa palavra era para mim. Obrigada, né? Às vezes eu colocava que eu estava na igreja rezando pelos professores e era verdade mesmo. Eu recebia muitas mensagens. Obrigada, porque essa semana aconteceu isso, isso, isso. A chefia não sei o quê, a comunidade não sei o quê. E aí começou a vir esse chamado. Eu fiz a comunidade no celular e não divulguei por mais de um ano. Ficou lá, Olha. parada. Não tenho coragem. Daí vinha no coração, não, Daline, nada a ver eu aparecer no Instagram colocando isso. Eu vou misturar, Nossa, eu vou misturar e não vai rolar. Eu acho que ninguém vai querer. Você teve medo, assim, vou perder professores, vou perder seguidores, porque Mas nem eu todo perdi. mundo é católico, perdeu. Perdi A seguidores. gente perde, né? Eu perdi muito quando eu comecei a postar as coisas da igreja também. Eu perdi seguidores. E eu hoje lido muito bem, né, com isso, que a gente não é números, né? E eu prefiro, né? Eu prefiro que essas pessoas saiam mesmo como vem chegando outras, né? Então, mas eu passei por esse Foi processo. isso que eu pensei também, eu não tô perdendo. Não estavam aqui as pessoas certas. Eu cheguei a perder, assim, cerca de 35 mil. Nossa. Cerca de 35 mil quando eu comecei a fazer post católico. E aí, hoje eu entendo, assim, né? A gente precisa, como a gente faz na rede social, né? A gente precisa seguir, acompanhar o dia a dia das pessoas. Que tem a ver com a gente, né? Com que a gente acredita nisso. Fala, nossa, eu também, né? Nossa, olha, aprendi com ela isso. Que tem os mesmos princípios, né? Então, eu falei, não, eu vou anunciar. E aí foi entrando pessoas. Falei, gente, tem pessoa entrando. Eu entrei. Meu Deus, você tá lá? Eu entrei, claro que eu entrei. Falei, gente, tem pessoas aqui, meu Deus. E aí eu comecei um processo. E você fala tão bonito, porque tem pessoas que têm o dom, assim, de falar sobre Deus, de falar... São palavras que acalmam, porque a gente vê que tá trazendo mesmo algo, assim, do Senhor. E não é qualquer pessoa, não adianta, tem que ter esse dom, né? Eu ouvi seu áudio outro dia, e normalmente a gente faz o quê? Põe o áudio no 1.5, no 2.0. O seu não, eu fui ouvindo. Falei, ai, que gostoso, né? Dá uma paz pra gente. E tem que ter esse dom. Tem uma outra pessoa também lá da igreja que eu entrei no grupo dela, adoro ouvir também as coisas assim. E aí eu fico pensando, nossa, que dom que a pessoa tem para falar. Acho que o Espírito Santo enche, né, o coração para saírem essas palavras que fazem tão bem pra gente. Mas se você falar assim, o que você disse naquele áudio, agora eu não sei. Você não lembra? Então. Porque foi do Espírito Santo mesmo, né? Isso. Então, eu faço a minha oração antes e solto o áudio ali mesmo, né? O primeiro até, falei, não, vou gravar aqui aquele grupinho que é só nosso, né? De WhatsApp. Falei, não, para ser natural, para ser verdadeiro, é ali na hora o que o Espírito Santo mandar, né? O que soltar, né? E qual foi o objetivo, né? Por que trazer isso? Porque foi quando eu percebi as professoras adoecendo. Então, isso mexe muito comigo, assim, muito. Então, as professoras próximas a mim e tantas outras que eu não conheço, colocando
Eu não estou bem, eu estou afastada há meses, eu estou à base de medicação. Eu nunca vi tantos professores se afastando igual nos últimos 2 anos. Se afastando e exonerando. E com cargos de confiança aqui no município, em outros municípios, voltando para a sala de aula. Voltar para a sala de aula não é a solução dos problemas, né? Porque o problema é muito maior, né, do que isso. E ali eu fui tomando isso como propósito para mim, né? Então eu falei, gente, eu preciso cuidar dessas pessoas, né? Eu já tenho essa missão de evangelização, essa é a forma que a gente vive em comunidade, né? No nosso carisma de evangelização. Falei, mas eu preciso olhar para essas professoras. Por quê? Se eu não olhar para quem cuida das crianças, porque os maiores não olham para isso, né? Não olham para isso. E eu tomei isso para mim, falei, eu preciso olhar. Por quê? Principalmente a professora, hoje eu sigo já falando a professora no feminino mesmo. Eu tinha alguns professores, tenho até lá alguns que interagem comigo, mas eu uso o feminino porque acho que envolve muito mais, né? A gente, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto esposa e todas as outras coisas que a gente vai assumindo ao longo da nossa vida, né? E a gente vai assumindo e a sociedade coloca para nós que é muito bonito a gente ser uma Mulher Maravilha. Que dá conta de tudo, que faz mil coisas. E por muitas vezes na minha vida, hoje eu tenho 41 anos, mas por muito tempo, nossa, eu achava muito bonito ser a Mulher Maravilha. Né? A Mulher Maravilha que olha para tudo, que cuida cansada. Que cuida de tudo. Não, não posso parar, sentava no sofá. Gente, Odaline, não, minha filha, você sentada no sofá para quê? Vai fazer alguma coisa, né? Então, a sociedade foi colocando isso, que tem a ver com todo esse tempo, né? O nosso relógio parece que voa, as estações voam, o ano voa, e quando a gente vê, a gente está voando junto. Verdade. Né? Só que isso é o que adoece, né? Verdade. Então, fica normal dizer, eu estou na correria, né? Que é uma palavra que eu não utilizo mais. Depois que eu fui entender o real significado e o peso. Eu acho que foi no seu perfil que eu vi sobre isso, né? Eu falava, gente, eu falo muito correria, eu tenho que parar de falar. Eu falo bastante. Não quero falar correria mais. Parem de falar a palavra correria, né? Porque a nossa vida, o que a gente faz é escolha nossa, né? Você pode escolher fazer isso ou não. Mas a correria, ela não tem relação com planejamento, né? A correria tem relação com uma desorganização. Tu fala, minha vida tá correria. Correria é casa bagunçada, filhos numa bagunça, matrimônio bagunçado, a profissão toda bagunçada. Se está nessa correria, é porque tem algo errado, né? Mas a nossa palavra tem muito poder, né, Ju? A gente precisa cuidar muito do que a gente proclama. Então, eu falo muito no meu perfil mesmo. Para de dizer que a sua vida está na correria. Né? O que você faz são escolhas. Não que a gente tem que parar de fazer isso, mas às vezes são ajustes, né? Ou às vezes só você parar de proclamar. Isso mesmo, que a sua vida é uma correria. Porque se você diz que a sua vida é uma correria, vai vir muito mais desordem, né? E essa desordem, ela começa aqui, né? Essa desordem inicial que impacta no seu matrimônio, que impacta com seus filhos, que impacta no seu trabalho, impacta em tudo que você escolhe ser, né? Então, e eu vejo ainda a correria como uma palavra que usam muito para fazer coisa errada, né? Sim. Eu sou do corre, eu sou correria. E aí eu fiquei, nossa, eu fico usando essa palavra, eu não quero mais essa palavra na minha vida. Não, você tem uma agenda com bastante compromissos, graças a Deus, né? E isso também tem uma relação com o que a gente escolhe para aquele momento. Não precisa ser bagunça. Não é bagunça, não. Ainda bem, né? Que você tem bastante trabalho, que você está vivendo a sua vida, o seu propósito, a sua maternidade, né? Porque senão a gente cai na murmuração. A correria tem relação com essa murmuração, né? E isso eu também falo bastante no meu perfil para as professoras. A gente murmura daquilo que a gente pediu ao Senhor. Você pede aquilo. Depois quando você vem e fala, murmurando. ai, gente, eu tô com tanto trabalho. Ai, pelo amor de Deus, eu saí que nem uma louca atrás, né, de municípios para mim. Agora eu vou reclamar. Agora eu vou reclamar do E aí, qual expressão você usa para trocar que a sua vida tá uma correria? Olha, na verdade, eu sempre vou trazendo para a questão da bênção,
Né? Então, eu sempre troco essas Tô palavras. vivendo uma bênção, muito trabalho. Essas palavras, até a palavra trabalho, eu cuido de como eu vou falar, né? Eu relaciono, que aí tem Pra relação não ser com pro lado negativo. porque quando a gente fala assim, nossa, meu trabalho, de 100%, a porcentagem maior você fala do trabalho numa relação negativa, assim, né? Ah, meu trabalho, não sei o quê, não sei o quê, né? E eu relaciono ao servir, né? O que eu faço hoje é servindo alguém por meio do meu propósito. Então, nesse propósito que eu tenho com as professoras, né? De cuidar disso, de fortalecer esse espiritual, esse emocional, eu não vejo como um trabalho, né? Eu vejo como um servir ali mesmo para essas pessoas. Então, ali dentro daquele grupo, já fomos fazendo semanas que todos os dias acordava cedinho, mandava um áudio. Fui trazendo reflexão de personagens bíblicos femininos ali. Então, vamos falar sobre Ruth, sobre Marta e Maria. Quem somos? Somos Marta, né? Ou somos Maria. Então, já fizemos vários movimentos bacanas dentro daquele grupo, mas é sempre com esse olhar, fortalecer o espiritual. Nós somos uma tríade, né, Ju? Corpo, alma e espírito. Se a gente não olha para todas essas nossas áreas, alguma área vai estar desequilibrada ali e não vai dar certo, né? Então, eu assumi essa missão que o Senhor colocou. Então, às vezes eu estou no Santíssimo, diante do Santíssimo, eu abro aquele grupo de WhatsApp, leio cada nome que está lá, ou abro a fotinha, às vezes não tenho o contato ali para ver quem é aquela pessoa e coloco cada professora nos pés do Senhor, rezando, colocando ela, família, situações, né? Por exemplo, agora, qual professora vai falar que a vida está tranquila, tudo de boa no final do ano letivo? Final do ano. Faz parte, é um processo, né, que a gente passa. Existem períodos que são mais assim. Mas se a gente tem esse lado da alma e do espírito, né? A alma são todos esses nossos sentimentos, né? A ansiedade, a preocupação, né? Agora, final de ano, esse último áudio eu coloquei isso. Tem professora que pode estar ansiosa com o que virá, né? Uma escola nova, uma turma nova, ou mesmo, né? A gente fala, quem serão nossas crianças, né? A gente já começa a pensar. Mas isso não pode ser um pensamento do negativo, né? Que me trava, que me bloqueia, ou professores se despedindo, né? Para alguns, as despedidas são bem complicadas, né? Então, a gente precisa cuidar desses sentimentos, que é a nossa alma. E o nosso espírito é a fé, né? Se a gente não tem essa fé... Então, eu sigo nessa missão, né? Nesse grupo de WhatsApp. O link fica lá na minha bio, né? Então, para quem quiser, né? Já vou fazer a propaganda, né, Ju? É, isso aí. Para quem quiser entrar no Aproveita. grupo, será um prazer. E agora esse novo momento de criadora de conteúdo digital. Além de formar professores, você também compartilha sua rotina como mãe, esposa, empreendedora digital. Como está sendo essa fase? Ai, Ju, olha onde eu vim parar. Estou aprendendo com você. Mas estou engatinhando, né? Mas o que acontece? Quando a gente se torna uma figura pública, né, na rede social, mesmo com poucos seguidores, né? E eu nunca tive um olhar mesmo para esses números, assim, né? Mas eu tenho muita interação, muito engajamento lá, graças a Deus. As pessoas começavam a me perguntar muito assim, você indica um lugar assim, assim? Taline, o que você usa para... Gente do céu, e é muita responsabilidade, né, Ju? Você falar assim, eu indico esse lugar para comer, mas é um gosto, eu pensava assim, mas é um gosto tão pessoal. É tão pessoal, eu gosto disso, você gosta, né, daquilo, mas isso já estava acontecendo, vamos dizer, nos bastidores, Na DM. né? E aí isso foi me sinalizando assim, né? Ou eu chegava para comer num lugar, postava. Oh, Daline, é verdade? Como que é? O que Legal, você achou você desse indica? lugar? E aí começou esse movimento aí, e claro que aí o meu sócio entra em ação, Fabrício, ele falou, Daline, mas começa a colocar isso na rede social mesmo, posta nos seus stories, coloca no feed. Eu pensava, não, o feed, meu Deus, é tudo da educação, não preciso colocar lá da pedagogia e tal.
Então está sendo, né? Eu acho ainda Outra transição. esse processo de aceitação. Claro que com isso saiu muito professor, né? E aí a mesma questão, assim, não me assusta. Ficam os que precisam ficar. Não me assusta, né? E ao mesmo tempo vem outras falando, Daline, nossa, eu comprei aquilo que você falou e tá sendo tão bom mesmo. Falei, gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas isso o meu objetivo, assim, é que aconteça de uma forma muito natural, né? Para eu falar daquilo que é o que eu uso, né? O que está acontecendo agora no início é isso, são situações, assim, de locais que eu já vou, de produtos que eu já uso, que é ali da minha rotina, né? Isso veio junto, essa questão de criador de conteúdo, veio junto com esse meu olhar mais forte agora do autocuidado, né? Que é algo que eu venho falando também, né? Que é em relação ao corpo. O corpo não é só shape, a estrutura física, né? Mas é esse momento de você ter do autocuidado que você fala, né? Tanto para nós nas redes sociais também. E que eu demorei muito, né? A gente demora para priorizar nós mesmas, né? A gente demora muito. Eu também acho que eu demorei. Apesar que eu comecei antes de você, eu acho que eu demorei, assim... E a gente começa a ficar doente, começa a não ver sentido em fazer as coisas. Tudo vai perdendo sentido porque a gente se deixa de lado, né? E pequenos detalhes, assim, do dia a dia. Essa questão do serviço, de fazer para o outro, do cuidar do outro, para mim é muito forte. Eu acho que vem lá da minha linguagem do amor, de serviço. Também. E eu acho que vem lá, sabe, desde a época de Vicentino, da minha avó, desse olhar de cuidado. A minha mãe, essa linguagem é fortíssima, assim. É visível para qualquer pessoa a linguagem dela do serviço. Então, automaticamente eu cresci, né, nesse ambiente que eu preciso fazer tudo para todos. Então, aonde eu estiver, eu era assim, né? Então, eu passei por um processo aí de muito estudo de inteligência emocional que me ajudou a equilibrar, né? Eu estudei muito PNL. Então, o que eu levo para as professoras também, né? O que está por trás é PNL. Foi depois desse meu estudo que eu vi. Se eu não olhar para mim, ninguém vai olhar como eu devo olhar para mim, né? Meu esposo é meu super parceiro, cuida de mim, mas é um olhar meu, né, que precisa ter. Então, eu comecei agora um olhar, desse olhar de autocuidado, assim, e já tem muitas professoras falando, nossa, Daline, eu não tenho tempo para isso. Quando eu vejo, eu tô perdida nos papéis, nas coisas, eu não tenho esse olhar. Agora vamos entrar um pouquinho na questão de maternidade. O que os seus filhos aprenderam com você e o que você aprendeu com eles? Meu Deus. Então, sou mãe de 3, né? Acho que a minha missão maior da vida é a maternidade. Sou mãe da Sofia, de 19, da Júlia, de 14, do Matheus, que fez 12 agora, essa semana. E agora, o aniversário do Matheus, que foi mais recente, que eu estava pensando sobre isso. A cada aniversário, né, a cada ano que eles vão ficando mais velhinhos, eu vejo que eu me torno uma mãe melhor, né? Então, eu acho que é esse aprendizado constante, né? A cada ano que o Senhor dá a possibilidade para nós, né, estarmos aqui neste mundo, vivendo nossa missão aqui, esse nosso propósito, a gente precisa ir amadurecendo, né? Então, eu vejo da Daline com 21 anos, quando foi mãe lá da Sofia, para agora, né, com 41 anos, quanta coisa mudou, que eu aprendi, né? Então, eles vão dando, e cada um com o seu jeitinho. Você também é mãe de 3, né? Então, assim, de 2 meninas e um menino mais novo também, né, Ju? A gente tem várias coisas em comum, né? E cada um tem o seu jeito. Cada um é a sua personalidade. Falar a mesma coisa dentro de casa para os 3 filhos é totalmente diferente. Então, se eu falo para uma mais sensível, por que você está falando assim comigo? O que aconteceu? E eu estou falando normal. Aí, do mesmo jeito, você fala para o outro, nada muda, nem te escuta. Uma fere, o outro nem te escuta, né? Então, isso também a gente vai aprendendo, né, a lidar com eles, assim, respeitando, né? Cada um
o seu O jeito, seu jeitinho. né? E você amando e respeitando aquele jeito e aprendendo também, né? E ao longo da vida eu fui aprendendo também a pedir perdão para eles, né? Porque às vezes a gente fala, faz, né? Como eu falei, naqueles momentos de estresse, né? Eu pensava, não precisava disso, né? E a gente lá em casa sempre fala dos nossos princípios, né? Quais são os nossos princípios de casa? Primeiro é o da verdade. Não dá para mentir, né? Como o Fabrício fala, mentira tem perna curta. Eu vou descobrir a qualquer momento. E a gente descobre, né? E aí a verdade vem com a confiança, né? Fere o relacionamento. Então eu sempre vou colocando isso para eles e do diálogo. Se a gente não tem o diálogo, nada flui. E eles, a gente conversa muito, né? Então a relação que eu tive lá com os meus pais, claro que naquela época lá, da década de 80 lá, é diferente sim de hoje, mas eu acho que a gente permite, né? Eu permiti ter esse diálogo, então a gente conversa muito. É isso que eu vou passando para eles, tudo é resolvido no diálogo, né? Tudo precisa acontecer aqui por meio do diálogo. E eu acho também que o que eu vou ensinando muito são esses princípios cristãos, né? A gente, enquanto família, fez a escolha de viver dentro de uma comunidade, né, católica, que tem como carisma a evangelização, né, trazer mais pessoas, evangelizar. E é lá que a gente aprende a ser uma pessoa melhor, né? A gente não está lá porque nós somos bons e já sabemos as coisas, né? A gente faz parte de uma comunidade, faz parte de uma paróquia, dentro de uma igreja, porque a gente precisa ser uma pessoa melhor, né? Então eu coloco para eles, é lá que a gente vai aprender a se relacionar melhor, é lá que a gente vai fortalecer a nossa fé. E o barco já está em alto mar e não dá mais para voltar. É sempre que eu falo assim, né, para eles. Essa é a nossa missão de vida. Ai, que legal, né? E todos eles participam. Participam. Todos eles. E estar casada há 19 anos com o mesmo homem. Qual é o segredo? Meu Deus. Quase 20 já Quase estamos 20. caminhando para os 20. Eu também gosto muito e falo bastante né, sobre o matrimônio, né, que todo mundo passa pelos desafios, né, mas para mim, e pela experiência que a gente viveu, se o casal não tem o mesmo sonho, as coisas não acontecem, né? Eu posso ter os melhores sonhos para minha família, mas se o Fabrício não tiver esses sonhos, né? Eu sonho com uma casa e ele sonha com um carro, não vai vir a casa e não vai vir um carro. E talvez não venha nem a continuidade desse matrimônio, né? Porque eu vou lutar pelo meu sonho e ele vai lutar pelo dele. E isso não existe, né? É claro que eu tenho as minhas preferências, ele tem as preferências dele, né? E isso é natural, né? Linguagens diferentes, né? Temperamentos totalmente diferentes. E é isso também que nos fortalece, né? Com as suas falhas, com seus desafios. Mas por um tempo a gente viveu sonhos diferentes na vida. E isso só afasta, né? Isso só distancia. Então, acho que hoje a gente é o que é esse parceiro, né? Que a gente gosta de estar junto, que a gente gosta de estar em casa. A gente viaja junto, né? Ele é o meu motorista, ele é o que ajuda a organizar os espaços, ele cuida do digital, ele é todo esse apoio, né? Mas porque a gente tem o mesmo sonho, o mesmo propósito, né? E, consequentemente, eu também vejo assim, se uma pessoa ela vai evoluindo, buscando conhecimento, o outro precisa caminhar junto, senão distancia muito, né? Então, você vê um ali numa evolução de busca de autoconhecimento, de espiritual, de tudo, e o outro não. Isso são nos pequenos detalhes que dão os conflitos em casa, né? Porque você já aprendeu, já evoluiu, já estudou que é aquilo, e o outro tá ficando para trás, né? Não que o tempo todo a gente vai caminhar junto. Lá em casa, né? Eu falei para você que a gente estudou bastante inteligência emocional, me formei em PNL, mas foi o Fabrício que começou. E aí o Fabrício falava, eu falei, ai meu Deus, lá vem. Ele tá sempre começando as coisas aí. Sim, moderninho, mais para frente, avançado. E aí eu falo, ai, lá vem o Fabrício com isso. Assiste esse videozinho. Não assisto, não gosto de vídeo, manda texto que eu leio. Sabia que na vida, não sei o que. Fabrício, para com isso. A gente até brincava em casa, o coaching, né? Coach.
Mas eu estava ficando para trás, né? Então, se eu não caminhasse junto com ele, então foi aí que a gente começou a se matricular em cursos, né? E esses cursos de autoconhecimento, de inteligência emocional, a gente vai evoluindo, né? Passando ali os níveis, fomos juntos, né? Passando o nível. Mas até nesses cursos, Me eles... passa esses cursos depois. Que foi assim, existe a Odaline antes E de se depois. aprofundar da inteligência emocional e a Odaline depois. Traz um amadurecimento pessoal, assim, muito, muito grande. E lá tinha muitas pessoas que não estavam de casal, né? Não é um curso para casal. E ele sempre falava, tudo bem, você está aqui, você vai na frente, mas você tem que trazer seu esposo depois. Você tem que trazer a sua esposa, porque senão vocês não vão caminhar. Porque senão daí é aonde chega no sonho. Aí cada um vai ter seu sonho, né? Você vai Aí vai pro evoluindo. egoísmo. E aí vira o individualismo, né? Vira algo pessoal que não vira familiar. E não adianta, né? Se o casal é assim, a gente reflete para as crianças, É né? verdade. Então, eu acho que esse caminhar nosso aí, que nunca, né? Desses quase 20, a gente já meio que considera os 20 aí, não foi sempre assim, né? Então, de um tempo para cá, a gente entendeu, não, a gente precisa caminhar junto ali o tempo todo. Então, toda decisão ali é feita no coletivo, para a gente ir fortalecendo o nosso matrimônio e depois a educação das crianças, né? Entendi. Agora, um momento reflexivo. Se você pudesse dizer algo à Odaline de 10 anos atrás. Meu Deus! Bom, a Odaline de 10 anos atrás já teria os 3 filhos, né? Mas eu diria para ela assim, calma, que tudo isso que você está vivendo chegará à colheita. Eu enxergo que hoje não estou minha vida 100%, se eu fosse detalhar de todas as áreas aqui, não. Mas eu vivo a colheita, né? Vivo a colheita das crianças, vivo a colheita profissionalmente, né? De poder fazer as escolhas aonde eu quero estar, o que fazer. Mas justo há 10 anos atrás, a gente estava com muita aprovação, muita aprovação. E na aprovação, a gente não enxerga luz nenhuma, né, Ju? A gente acha que só a gente tem problema, que o nosso problema é o maior do mundo, que ninguém imagina o que eu estou passando e não vê a solução, né, para aquilo. Então, eu diria para a Odaline, calma, é um processo, né, e esse processo é o que vai te fortalecer para ser quem você vai ser nos seus 40 anos. Você tem algum arrependimento? Nenhum. 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 Algum sonho ainda para ser conquistado? Eu gosto muito de viajar e quero fazer muitas viagens com as crianças, né? As crianças têm seus sonhos. Então, acho que agora os nossos sonhos... meus sonhos são muito simples e pequenos, né? Coletivos. Sempre coletivos, sempre em família, né? De ter a casa que a gente sempre conversa em casa, como a nossa casa será, e de viajar para os lugares que as crianças gostam, né? E desejam. Então, a gente tem vários sonhozinhos, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa ter, porque o sonho é que nos move, né? Chegar um momento da vida que a gente fala assim, se você não tem mais sonho, Não tem tá mais nada. estacionado, Não tem né? mais nada, Você né? tá parado, né? Então vamos agora para o quadro final, que são perguntas rápidas. O que te move? Então, eu faço a pergunta, você fala uma palavra, tá? Uma palavra que define você hoje. Ai, não vai sair só uma palavra. É difícil. Obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Um hábito que muda seu dia. A minha oração da manhã. Não faço nada antes de ler a Bíblia e fazer minha oração. E o exercício, é difícil falar uma palavra só, Ju. E o exercício da gratidão. A gratidão é a excelência, o ponto mais alto dos nossos sentimentos. Então, se a gente exercita a gratidão, não que a gente tenha a vida perfeita, mas a gente olha para
todas as outras áreas de outra maneira, né? Então, antes de levantar da cama, de fazer meu café, né? Porque às vezes eu posto lá, passando meu cafezinho, lendo a minha Bíblia, fazendo o meu momento de oração, mas antes de tudo, antes de sair da cama, mesmo que eu esteja meio atrasada, eu começo a agradecer por tudo que vai acontecer. Não sei como que vai ser, mas eu já agradeço. Agradeço todas as pessoas que eu já sei que eu vou encontrar, com quem eu vou ter que falar, entrar em contato, aonde eu vou, a minha família. E isso faz muita diferença. Eu tenho meu caderno da gratidão, eu escrevo também, gosto de retomar, mas eu acho que esse exercício da gratidão, assim, nos fortalece de uma maneira muito essencial para nós. Eu confesso que eu tenho tentado, mas aí eu tava escolhendo viver na correria. E eu tenho que virar essa chave, né? Pequenos momentos, né, Ju? A gente não precisa de muito. Eu falo, né, de tudo isso. O exercício da gratidão, meu café da manhã e oração, assim, se eu tenho tempo, vou levar mais de 30 minutos, 1 hora. Mas na maioria dos Pode ser dias mais não é. rápido, né? É o que dá, né? Verdade. Uma frase que você diria para as professoras. Você não é a Mulher Maravilha. Você é filha de Deus e filha precisa ser cuidada. Mexeu. O que deseja para o futuro da educação? Que todos possam olhar para as professoras com respeito. Porque a gente só vai olhar para as crianças quando a gente olhar para as professoras. Né? Para a gente, a professora realizada, a gente não mede esforços, né? Quando a gente está bem, falando agora da nossa tríade, quando a gente está corpo, alma e espírito bem, a gente faz o que faz e não mede esforço. A gente está lá à noite feliz, a gente está lá à madrugada feliz, a gente está lá comprando coisa para os alunos. A gente está empurrando criança no carrinho de rolimã. A gente machuca, depois vai estar tudo bem, né? A gente não mede esforços, né? Não. A gente não mede esforços. Mas se a gente não está bem, e não é porque essa pessoa ela não é boa profissionalmente, ela não está bem naquele momento, né? Então, se a gente só olha para planilhas, prazos, metas, números, certificados, qualificações, e a gente não olha, né, para essa professora, por isso que o meu exercício é ela primeiro olhar para ela. É você, Juliana, que precisa olhar para você antes dos outros, porque realmente a gente é número, né? Quando eu saí do cargo que eu exercia, no outro dia tinha outra pessoa seguindo tudo, ou não, falando não gosto desse jeito que o Daline fazia, fez de outro jeito e tá tudo bem. E continuou. Nada parou, né? E nada mudou, né, na educação. As coisas não eram por mim, né? A gente é substituível muito fácil, né? Mas dentro da nossa casa, não. Né? Então, a gente assumindo esses papéis é que nos adoece, né? Então, o meu sonho é isso, né? Que eu não escute mais as professoras. E professoras que eu conhecia tão boas dizendo, eu não aguento mais, eu não quero mais educação. Isso está me adoecendo. Peguei licença, não quero nem saber, não quero passar na frente da escola, não quero olhar para tal pessoa. Isso é muito sério. Muito triste, muito né? Triste, muito né? triste. Muito triste. Um livro que toda professora deve ler. Não vou. Ai, poderia passar uma lista. Tem uma biblioteca linda, poderia passar uma lista. A minha área da educação infantil. Me especializei em alfabetização também. Estudo muito as pedagogias participativas, né, que tem esse olhar respeitoso para as crianças e que vem muito da Europa, como abordagem de Reggio Emília, que estudei bastante, estudo há anos. Mas eu preciso seguir aqui o que eu estou falando dessa professora enquanto filha, né, de Deus. Então, é ler a palavra. É o livro que eu posso indicar. E se for um livro específico ainda, eu indico Provérbios. Quem não fez esse exercício, faça. São 31 capítulos. E você lê um capítulo por dia. Ah, eu quero fazer. E é uma experiência, assim, incrível. Nós, lá em casa, eu já fiz com as crianças várias vezes também.
Então, começa, né, no dia 1. Nós estamos aqui no começo do Dia mês, 2, ainda dá dá tempo. tempo de se ajeitar e depois Verdade. você volta. E lá em casa a gente faz com as crianças assim, de vez em quando, ao longo do ano a gente vai voltando. Todo mundo lê o capítulo 1 e escolhe um versículo para dizer qual que você mais gostou. Esse mais gostou é o que te tocou naquele momento que você está vivendo. E ali tem muita sabedoria em Provérbios, né? Então, já li o capítulo 1 várias vezes no ano. E cada vez é um versículo que mexe comigo. Que E diferente. eu ia te perguntar um livro para toda mulher católica ler. Você já respondeu. É a mesma coisa, né? Sim, É a sim, mesma coisa. sim. Olha que legal. Agora, antes da gente encerrar, chegou aqui um pedido. Ah, já vai chegar. Então, antes de chegar esse pedido, vou falar um pouquinho aqui, ó, dos nossos parceiros. Sonho dos Personalizados mandou mimos pra você. Eba. Descolada Modas é o que me veste, meus lookinhos. Ela pode. Que mais? Little Semijoias também mandou um mimo pra você. Meu Já vou te Deus. entregar. Sando Pão, que chegou aqui agora. Nossa, quase derrubei. Chegou aqui. Dando pão pra gente não ficar com fome. Nossa, mas tá com tanto durex, hein, Camille? É, já vai abrir. Dani Presentes também mandou um presente pra você. Um mimo aqui. E tem mais um que eu acho que já passou e eu não falei. Vai passar de novo. Vai passar de novo. Antes que eu não posso me esquecer. Antes que eu me esqueça. Little Semijoias, Tando Pão. Cadê? Aqui, Simara Queiroz. Hoje ela que me arrumou, fez cabelo, maquiagem. Bem chique, né? Uau. Ela tá chique. Olha aqui seus mimos. Que lindo, Ju! Pode Obrigada! abrir tudo. Uau! Ah, meu Deus! Ah, que lindo, gente! Nossa Senhora de Fátima! Amo caneca. Posto lá todos os dias o meu café da manhã, o meu cappuccino com o meu cafezinho. Então agora tem mais uma caneca Ah, pro tá meu café vendo? Pro da café da manhã. manhã, Amo, né? amo, amo. Que demais. Ah, que lindeza. Olha, mas esse Personalizado. podcast tá muito chique. Ah, que lindo, Ju. Que lindo. Meu Little Deus. Semijoias. Que lindo. Pode abrir, Semijoias. pode Pode abrir, a gente abrir? já, a gente já vê Já tô curiosa. tudo. Gente, que lindo! Que lindo! Olha aqui. Olha que lindo. Vamos, ó. Muito lindo. Aí já tem os brincos para guardar no porta-joias. Então, e um porta-joias ainda. Não tinha, tá? As meninas Agora têm em tem, casa, eu olha. não tinha. Gente, a sacola tá cheia. Caderninho de professora. Que demais. É sonho dos personalizados. Ai, essa Kátia arrasa. Espelhinho para você cuidar Não, vou colocar na sempre. minha bolsa. Passar batom. É um chaveirinho e espelhinho. Vou colocar na minha bolsa. Ah, que lindo. Ah, Ju, amei. Meu Deus, eu vou com a sacola cheia. Cheia, cheia. Muitos mimos, né? Muito Que legal, você Ju. merece. Obrigada, obrigada. E tem Demais. aqui também o Sando Pão, que a gente já vai se deliciar lá fora. E podemos encerrar, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Quer deixar um recado? Deixa um recado para as professoras. Deixa um recado aqui para as professoras. Bom, vou fazer a propaganda para me seguir, então. Também. Lá no @Odaline Monteiro, que eu estou lá compartilhando o meu dia a dia, a minha rotina, como a Ju falou, né? Agora compartilhando mais até do que as questões pedagógicas, né? Então,
esteja conosco lá, no grupo de WhatsApp também, que o link está na bio, para receber essas reflexões e a intercessão para o seu dia a dia. Será uma alegria ter você e será uma oportunidade para você parar um pouquinho e olhar para você, antes de olhar para as crianças e antes de olhar para a sua profissão, olhar para você como um todo. Oda, muito obrigada. Muito obrigada Ju, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada por inspirar tantas pessoas. E eu espero que mais mulheres escolham o propósito em primeiro lugar, né? Antes de cargo, antes de trabalho. E que a gente aprenda a cuidar mais de nós mesmas, senão a gente não dá conta de cuidar de nada nem de ninguém, Isso, né? verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Amei a experiência. Ai, que legal! E assim encerramos mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir todas nós nas redes sociais. Vou deixar na descrição o perfil da Odaline para quem quiser seguir e o perfil de todos os parceiros também. Muito obrigada, até o próximo! Ei!